Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É uma honra estar aqui, é uma honra poder partilhar da palavra de Deus aqui com vocês, partilhar daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E eu gostaria de falar contigo nessa noite sobre um Deus que é um Deus do impossível, um Deus que age em meio ao tempo, em meio à história, um Deus que olha para mim e para você e vê homens e mulheres falhos, homens e mulheres comuns, mas que Ele usa para a sua obra. E é diante desse Deus do impossível que eu quero falar contigo. Lá, em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. Algo que era impossível aos olhos humanos, algo que os homens tinham medo, algo que os homens olhavam e falavam, isso não pode acontecer, aconteceu. Passando alguns séculos, o primeiro satélite enviado ao espaço, satélite Sputnik. Algo que era impossível aos olhos humanos se tornou possível, porque Deus capacitou homens. Mais alguns anos à frente, Neil Armstrong chega à Lua. Algo que era impossível aos olhos humanos, pela mão de Deus, pela ação de Deus, eu creio assim, pelo agir dEle, pela capacitação que Ele tem dado ao ser humano, se chegou à Lua. E é diante desse Deus do impossível que age no nosso meio, um Deus do impossível que olha para homens e mulheres comuns, novamente eu quero falar assim, é que Ele age, e é que Ele se move para os seus. Quando nós falamos da palavra de Deus, o nosso coração, ele treme, ele estremece, e ele teme, porque não é uma palavra qualquer. É a palavra vinda do Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia ou você acompanhe a leitura. No livro dos Atos dos Apóstolos, ou se você preferir, Atos do Espírito Santo, escrito por Lucas. Uma continuação do Evangelho de Lucas. Se você tiver a oportunidade, tem esse privilégio de ler esses dois livros que são fantásticos, um depois do outro, para você entender um pouco mais a palavra de Deus. Atos 3, verso 1 a 10 diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar
e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu homens andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Santo Deus, é a tua palavra que é santa, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que foi lida aqui e será explanada, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa falar, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa transformar vidas nessa noite. Que pessoas, ó Pai, que chegaram aqui sem esperança possam sair, ó Pai, com a esperança que é Jesus Cristo. E é no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Um Deus do impossível, um Deus que age na história. Acabamos de ler o relato bíblico que há 2000 anos atrás, um homem foi curado. Um homem foi olhado, um homem foi ouvido e um homem foi tocado por homens que aprenderam com Jesus. Homens que ouviram os ensinamentos de Jesus, homens que andaram com Jesus, homens que viram Jesus orando, homens que viram Jesus parando um pouco do seu tempo para ter com o Pai, homens que viram Jesus repartindo pão, homens que ouviram: eu irei, mas eu enviarei o Espírito Consolador, aquele que estará com vocês em todos os momentos da vida de vocês. Incrível é ver o Deus que se encarna, que se faz homem, usando homens falhos. Pedro, aquele que nega Jesus por 3 vezes. Pedro, aquele que após algum tempo, Jesus vem até ele e fala: Pedro, tu me amas 3 vezes de novo. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. 3 vezes Pedro nega, 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele o ama. É o homem que vai até a tumba e vê a tumba vazia. É o homem que entende que o Evangelho não é na força, é pelo Espírito, é pelo amor, é pela misericórdia. Mas também temos João, o discípulo amado. Se você lê o Evangelho de João, ou as cartas de João, em nenhum momento vocês vão ver Jesus falando: o discípulo amado. É ele que se sente amado. E por isso ele diz, e por isso ele é tido como o discípulo amado. O interessante é que esses 2 homens aprendem, e esses 2 homens veem Jesus partindo aos céus. Esses 2 homens, eles continuam a buscar. Esses 2 homens não ficam parados, eles não ficam trancados em um lugar, eles não ficam assistindo as coisas acontecerem, eles vão para o templo orar. E o interessante é que para o judeu, o dia ele começa às 6 da manhã e ele termina às 6 da tarde. Mas no meio desse tempo, eles têm 3 momentos de oração. Às 9, à meio-dia e às 3 da tarde. E esses homens estão indo ter com o Pai. Estão indo buscar ter comunhão com as pessoas. E eles olham um homem, eles conversam com um homem, e eles tocam num homem. Mas na nossa caminhada, nós encontramos muitas vezes pessoas, mas nem sempre nós olhamos para elas. Parece que nessa correria que nós temos vivido,
cada dia mais afazeres, cada dia mais coisas para fazer. Parece que nós paramos de olhar para as pessoas. Parece que nós paramos de enxergar o nosso próximo e dar importância para eles. Nós não olhamos mais para as pessoas. E eu gostaria de pedir licença para você para contar uma história minha. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, o meu pai tinha aposentado e nós começamos a vender algumas coisas na rua, que era chocolate. E aí, nesse meio tempo, a minha irmã também ficou doente também. Mas nós vimos Deus sustentando a casa que nós morávamos. E eu lembro que uma frase que eu aprendi com meu pai para falar de casa em casa que nós batíamos. De casa em casa. Principalmente aqui no Jardim Sica, que eram algumas casas de as pessoas que tinham uma condição econômica um pouco melhor. A frase que eu dizia quando a pessoa saía era: olá, tudo bem com você? Eu estou aqui vendendo chocolate. E são tabletes feitos com delicioso chocolate Garoto. Você poderia comprar um? E eu confesso para vocês que eu ficava com muita vergonha de falar isso, com vergonha de encontrar alguém, com vergonha de ver alguém sorrindo de mim. Mas eu falava. Algumas pessoas compravam, outras não. Algumas fechavam a porta, algumas esbravejavam. Mas o mais importante, eu não sei se meu pai se lembra, mas era uma casa que tinha um murinho pequenininho, um portãozinho pequenininho, e uma senhora morava ali. Talvez era a senhora mais simples do bairro. E algumas vezes ela fez assim. Ela me ouviu, abriu o portão da casa dela, me colocou sentado e me deu um copo de água. Talvez era só aquilo que eu precisava também naquele momento. Talvez ela não precisava comprar nada ali, mas ela precisava só me dar aquele copo de água e ouvir e falar aquilo que ela estava vivendo. Muitas vezes eu passo pela rua, vejo pessoas e muitas vezes eu não dou a mínima. Talvez seja um erro meu, é um erro meu. Mas muitas vezes devemos olhar para o próximo e olhar para aquele que talvez ele não precisa nem que você compre nada dele, mas que você sorria, que você olhe para ele como uma pessoa igual a você. Aqueles discípulos subindo para o templo, eles conseguem olhar para uma pessoa que está talvez desesperada, mas que aquele desespero já entrou numa rotina tão grande que ele não vê mais como desespero, como algo que é normal para a sua vida. Provavelmente aquele homem, para as pessoas que iam para o templo, já era uma paisagem, já era algo corriqueiro. Quantas e quantas vezes ele encontrou pessoas assim, ali, que não olharam, que deram esmolas por obrigação. Quantas vezes ele ouviu palavras duras, falando: você é um amaldiçoado, você pecou ou seu pai pecou, para você estar nessa condição aqui na porta. Quem é você? Você não tem direito de entrar no templo, você vai ficar aqui nesse lugar. Quantas e quantas pessoas nós encontramos na nossa caminhada que estão clamando por esse Cristo que esses discípulos anunciavam, mas nós negamos esse Cristo. Nós guardamos para nós mesmos. Nós colocamos Cristo numa caixinha
E com medo que ele vá embora, nós queremos deixar ele ali, não queremos anunciar para as pessoas. Isso porque muitas vezes somos egoístas. Isso porque muitas vezes a nossa vida é corrida demais. Porque temos muita cobrança. Porque temos muitas contas para pagar. Porque temos a criação dos nossos filhos. Porque não olhamos mais para as pessoas e não nos damos conta das coisas que o Senhor tem para fazer através de mim e de você. Na palavra nós podemos aprender com Pedro e João que tinham um compromisso diferente daquela história que Jesus conta do bom samaritano, que dois homens que trabalham, que são religiosos, o sacerdote e o levita, que passam ao lado, que não dão conta daquele homem que está no chão, que não querem saber por causa das suas coisas, por causa do horário. Esses homens aprenderam com Jesus. Talvez foi a história do bom samaritano que fez eles pararem ali. Você se lembra da história do bom samaritano que Jesus contou? Na palavra nós aprendemos com Pedro e João que tinham um compromisso, mas que param para ouvir. Que tinham um compromisso, mas que param para olhar a um homem. Que tinham um compromisso, mas param para tocar em um homem. E que falam: olhe para nós. Uma cabeça que sempre vivia baixada. Quantas e quantas vezes nós vivemos com a cabeça baixada por causa dos nossos problemas, por causa dos medos que nós enfrentamos. Quantas vezes os nossos olhos ficam no chão. Ouvidos que ouviam palavras duras, agora ouvem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. É Jesus tocando através de homens. É Jesus olhando para homens, como eu e você, e usando esses homens. São vasos de barro sendo usados pelo Rei, por aquele que molda as vidas, por aquele que nos dá a oportunidade de caminhar novamente. Certa feita, um grande líder indiano, Mahatma Gandhi, quando perguntado sobre os cristãos e sobre o cristianismo, ele responde: no Cristo de vocês eu creio, mas no cristianismo que vocês pregam, que vocês falam, eu não creio. Contexto histórico: Índia, uma colônia da Inglaterra. Índia, um lugar que era explorado. Índia, um lugar colonizado por homens que anunciavam o evangelho, mas muitas vezes não viviam o evangelho. Olharam nos olhos, falaram, estenderam a mão. Temos muitos conceitos formados, irmãos. Temos muitos métodos, temos muitas cartilhas, lemos muitos livros, ouvimos muitas mensagens. Mas o problema é que o nosso discurso está muito longe da nossa prática. Parece que muitas vezes nós temos tudo na mão, mas nós não agimos como se tivéssemos. As pessoas se tornam insensíveis e não se importam mais.
falamos que não queremos nos envolver, porque nos envolver é nos mostrar, é falar que nós somos de verdade. Estar constantemente com as pessoas é mostrar quem nós somos. Quer conhecer uma pessoa? Ande com ela, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Quantas e quantas vezes nós nos escondemos para os pais? Saiba que o seu filho te conhece. Ele sabe quando você chega lá do seu trabalho, talvez estressado, talvez chateado com alguma coisa, talvez cansado. E muitas vezes o que ele quer é somente um abraço, talvez é um sorriso, mas muitas vezes ele se retrai, porque ele sabe que você não está muito bem naquele momento. Filho, saiba que seu pai e a sua mãe te conhecem. A sua mãe te carregou 9 meses no ventre. Seu pai e sua mãe ficaram noites em claro, quando você estava com febre, quando tinham que te dar de mamar, quando tinham que te levar no médico. E eles sabem quando você também não está muito bem. Eles conhecem pelo tom da sua voz, pelo seu olhar. Mas estando em casa, muitas vezes, as palavras que nós temos para os nossos, aqueles que nós mais amamos, elas são duras demais. As pessoas que nós mais amamos e que nós devemos tratar bem, muitas vezes muitas vezes magoamos elas, pela forma que nós falamos ou pelos nossos olhares. Peço novamente licença para contar outra história, não é minha, mas eu ouvi. Certa vez um homem foi chamado para estar em uma casa. Aquele homem, ele era um homem religioso, era um homem que passava na casa das pessoas e era muito bem tratado por elas. Aquela família convida aquele religioso, ele vai à casa deles, eles colocam a mesa, sucos, refrigerantes, água. Colocam uma mesa farta, carne, arroz, feijão, muita coisa, muita abundância. Mas embaixo daqueles alimentos estava uma toalha que era da família, uma toalha branca. Quando aquele homem vai servir de suco de uva, aquele suco cai em cima da toalha. Os pais olham para ele e falam assim: fique tranquilo, não é nada. Não se importe, isso daí nós vamos lavar, vai dar tudo certo, nós trocamos a toalha. Mas a pergunta é, se fosse o filho, qual seria a atitude do pai e da mãe? Se fosse o marido, qual seria a atitude da mãe? Se fosse a mãe, qual seria a atitude do pai? Muitas vezes, os de fora nós tratamos de uma forma fantástica, mas nos esquecemos do de casa. Não olhamos mais, não ouvimos mais, não tocamos mais. Lembro que a gente que lê um pouco, a gente tem um amor muito grande pelos livros que temos. E eu lembro que uma vez a Manu pegou um livro meu e riscou algumas páginas, né? E eu fiquei muito chateado, eu briguei com ela. Mas no ano passado, eu fiquei 3 dias fora, eu fui estar com alguns outros pastores. E ao chegar em casa, ela veio correndo e me abraçou. E eu lembrei dos livros.
E eu vi quão mais importante é o abraço dela, ela, do que os livros. Mas muitas vezes eu falho também. Muitas vezes eu não consigo enxergar isso. Porque eu sou falho, eu sou pecador. O relato bíblico é tão lindo que fala de uma mão que se estende. De uma mão que recebia esmolas, mas que agora ela encontra ajuda para levantar. Verso 7. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Um olhar, uma palavra, uma mão estendida e um testemunho de uma vida transformada. Aquilo que para os olhos humanos era impossível aconteceu. Verso 9 e verso 10. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. O que era impossível aos olhos humanos aconteceu. O que era impossível, aquilo que na perspectiva humana não poderia acontecer, aconteceu a um homem há 2000 anos atrás. Pergunta para você. Como está a sua vida agora? Como está o seu coração? Reflita. E eu concluo. Os discípulos se dirigiram ao templo para orar, para ter comunhão. Jesus nasceu em uma manjedoura, cresceu em um vilarejo pequenininho, se dirigiu a nós, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. Os discípulos viram um homem no chão, sem perspectiva de vida. Jesus olhou para mim e para você, homens e mulheres, sem perspectiva de vida, e deu vida. Os discípulos falaram com aquele homem sem esperança. Jesus veio a homens e mulheres como eu e você, que não tinham esperança para dar esperança. Os discípulos deram o que tinham, ou seja, Jesus. Jesus deu o que ele tinha, a sua própria vida por mim e por você. Os discípulos tomaram aquele homem pela mão direita. Jesus, mesmo sabendo que eu e você cairíamos, trapassaríamos, mentiríamos, faríamos coisas terríveis. Olhou para mim e para você, naquela cruz, de braços estendidos, para nos abraçar. Que você possa ir para sua casa, sabendo que um dia eu e você éramos como aquele homem que estava à porta do templo, a porta do templo Formosa, no chão. Implorávamos por esmola, mas Jesus se deu o pão da vida, para que eu e você pudéssemos entrar aqui, louvar, adorar, pular, e para que as pessoas se admirassem com as coisas grandiosas que Deus fez, está fazendo e fará no meio desse povo. Deus, Tu és fiel, Tu morreste, Tu se doaste a nós.
Agora eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para a minha vida e para os meus irmãos, mais de Ti, menos de nós. Precisamos mais de Ti, menos de nós, porque nós não temos forças. Mas o Senhor é o Deus forte. O Senhor é o Deus forte que nos faz fortes em si. Tu és o nosso Deus. E se há alguém, Senhor, que ainda não Te conhece, que o Senhor se revele aqui, Senhor. Que cadeias sejam quebradas. Que cadeias sejam quebradas, Senhor, e que as pessoas se rendam a Ti. Que as pessoas olhem para Ti, Jesus, e declarem com seus lábios, mas crendo no coração, que o Senhor é o Deus da vida, o Deus da justiça, o Deus do amor, o Deus da paz. E é no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.